a pouco o pessoal já começa entrando ali. Tem que ir deixando que eles vão entrando e já começam a aparecer ali. Aparece um, aparece outro. A gente só começa... Começa mais quando eles começam a aparecer. Ah, tá. Por enquanto ninguém vê ela. Por enquanto não. Aí vai emitir um sinal para eles. Sei que é uma pescaria. De repente vem um cavalo. Aí no caso você pode me chamar de Dr. Francis. A gente fala o nome todo mundo, Dr. Francis ou Dr. Francis Rock, entendeu? Dr. Francis é mais curta mais. Você anunciou que seria hoje 9 horas, né? Não, é 8. Ah, é às 20. Né? Aí costuma aparecer quantas pessoas ali? Tem vezes que dá 30, dá 56 compartilhamentos, porque para você ser sorteado você tem que compartilhar. Aí o primeiro que entra, ele já começa a compartilhar para os outros, entendeu? Por exemplo, eu não tenho o senhor na rede social, mas se o senhor assistir, os seus amigos da rede social acabam vendo. Entendi. Já começa a compartilhar com os amigos que tiver aí. Ó, começou a aparecer. Como é que você sabe que apareceu? Aparece ali, ó. Aqueles dois rostinhos lá em cima, lá. Entendi. Eles já estão ouvindo ali? Tá ouvindo, mas ainda não entraram, ainda não. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lady L. Lady L já é nossa ouvinte já há tempo, né? Tem acompanhado o nosso programa aqui. Bom, galera, boa noite. Estou aqui hoje com o Dr. Francis Rock, mais uma vez com o programa Papo Saúde no Movimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né, doutor? Que nós estamos na campanha Novembro Azul, né? E a gente sabe que a saúde do homem ela tem que ser cuidada não só de novembro a novembro, tem que ser todo ano, né? Justo. Então a gente vai bater um papo aqui, vocês vão entrando aí, estamos aguardando o pessoal entrar. E vamos aguardando aí as perguntas. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas, como esse é o objetivo do nosso programa. Você fique à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem. O Dr. Francis vai estar aqui para poder responder dentro do que for possível. E vamos mandar um alô aí para os nossos patrocinadores aí, o Chapa Grill, lá na direção do Lucas, que tem nos apoiado aqui. A Mimi Arte de Decorar, que faz esse cenário aqui, prepara tudo aqui pra gente, para que possa parecer um ambiente mais agradável. Ao Charles Cell, lá no Alberto Torres, que sempre nos presenteia com algo, para poder estar sorteando para vocês. Ao Canil dos Netos, aí da família Neto também, que já tem virado um parceiro. A tia Elvira também, que sempre tem algo para poder presentear para aqueles que nós amamos. E vamos começar o nosso Papo Saúde em Movimento. Deixa eu ver aqui que está dando aqui conexão fraca da internet. Vamos ali, dá uma olhada ali. Dá uma olhada ali, Arthur, por favor. Sinal fraco. Está dando ali sinal fraco. Tem quantos aí? 4? Puxou muito internet. Não é isso não. Deve estar conectado, dá licença. Está conectado na internet lá de baixo. Aqui, ó. Tá. As perguntas daqui eu não consigo ler, não. Ele vai mandar para mim. Ele bota ali para mim. Arthur, focaliza ali. Agora. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso... Já resolvemos um problema de conexão. Vamos começar então o nosso Papo Saúde em Movimento. Lembrando que você compartilhando, comentando nos comentários, compartilhei. Você no final do programa, nós vamos estar sorteando um brinde que nos foi doado pela tia Elvira, né, que faz os trabalhos artesanais, para você que quer aí presentear alguém, né, em alguma ocasião. A tia Elvira sempre tem algo para poder você presentear aquelas pessoas que você ama. Também temos patrocínio também de Gabrielas Laços e Fitas também, que tem sido uma parceira nossa e tem nos abençoado aqui também.
Então, vamos começar o nosso papo Saúde e Movimento. Hoje nós estamos com o Dr. Francis Roque, urologista, cirurgião. Vou pedir para que ele se apresente e nós vamos começar batendo um papo sobre a saúde do homem. Que a saúde do homem também é muito importante, porque muitas das vezes o homem fica constrangido de procurar o médico. Então só procura um médico nos momentos que a coisa já está complicada, né? Então hoje nós vamos bater um papo e ao final o Dr. Francis vai estar passando os contatos, né? E os locais aonde você pode estar procurando esse tipo de atendimento, no caso, na especialidade de urologia, seja na rede pública ou seja em âmbito privado. Então, Dr. Francis, fique à vontade, apresente-se, por favor. É isso aí, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Vamos bater um papo aqui, rápido, objetivo, direcionado, e estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, das mais simples a mais complexas que vocês possam vir a ter. E o objetivo é elucidar, esclarecer, para que um homem, a família, a criança ou adolescente tenha cada vez mais essa facilidade, essa lucidez, esse entendimento que ele precisa procurar desde cedo um profissional na área de saúde para que ele possa, aí sim, ter vida e vida com qualidade, né? Meu nome é Francis Roque Cury, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, já estou formado há quase 30 anos. Depois que eu terminei meu curso de graduação na UFJF, eu fui para a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde fiz minha residência médica em cirurgia geral e urologia. Depois eu fui para o INCA, Instituto Nacional do Câncer, onde eu fiz uma pós-graduação em uro-oncologia. E depois fiz meu mestrado na UERJ, onde eu sou mestre em urologia. Concluí meu mestrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, está apresentado, eu agradeço aqui o convite. E eu achei muito importante, muito válido esse tema, essa abordagem, porque a saúde não começa, não inicia esse cuidado no homem, na idade adulta. Já inicia no berçário, propriamente dito. Quando a criança nasce, os primeiros cuidados, a primeira atenção à saúde que a mãe já solicita de imediato ali, é o cuidado já no nascimento do bebê. O pediatra vai fazer primeiro aquela avaliação geral, aquele exame, não só da parte respiratória, como da parte cardiovascular. E o pediatra já vai para a parte abdominal, depois na genitália, do menino no caso, que eu sou urologista, né? E já vai examinar o pênis da criança, os testículos, né? Se tem alguma anomalia congênita ali ou não, que muitas vezes a criança já nasce com alguma anomalia congênita, o qual o pediatra já tem inteira capacidade de fazer um diagnóstico ali e orientar a mãe a maneira como ela vai conduzir dali por diante. E nós sabemos que existem anomalias congênitas. E essas anomalias, umas necessitam de um tratamento cirúrgico de imediato, outras podem ser um tempo posteriormente, né? Isso aí o pediatra já vai orientar. Não cabe a nós aqui no momento citar quais são as patologias, senão esticaria muito esse bate-papo. Mas se for o caso, eu poderia citar algumas. Mas o importante é que o pediatra já faz o diagnóstico inicial ali, vai fazer o diagnóstico inicial e já vai dar orientação inicial à mãe e o pai para qual profissional eles irão procurar. Então, pessoal, vocês estão vendo que hoje nós estamos com um profissional do mais alto gabarito, né? O Dr. Francis, mestre, né, em urologia, né, cirurgião, e você pode ficar à vontade para fazer a pergunta que você achar que é do seu interesse e que vai esclarecer alguma dúvida. Então fique à vontade, nós estamos aqui com o Dr. Francis, urologista, aproveitando o Novembro Azul para estar falando um pouco da saúde do homem, né? Porque nós homens, eu até falo por mim mesmo, nós somos relaxados. Um dia eu já fui o Dr. Francis, mas não voltei mais, né? Foi em 2013 e uma das coisas que eu queria perguntar ao Dr. Francis agora é a questão de quantos anos já se pode já começar. O senhor disse que
no nascimento a criança já é examinada, mas depois os pais eu acho que deixam para lá. É muito mais comum, né, a questão quando tem o problema que eles falam de fimose, que é o caso do prepúcio ali, e tem que fazer a remoção. Mas fora isso, ninguém procura o urologista depois. Realmente, depois do nascimento ali, a criança vai crescendo e os pais vão deixando, esquece um pouquinho daquela preocupação, vai deixando, vai evoluindo. E é importante a avaliação do urologista. Na fase inicial, o pediatra acompanha bem, orienta e tal. Mas eu sugiro que todo adolescente, pré-adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele procure um urologista para que o urologista examine a genitália dele, que já é um garoto, 12, 13 anos, e ali o urologista vai avaliar. Já está no período da puberdade. Na puberdade, né? Já vai virar um homem daqui a pouco, um rapaz, está ali na pré-púbere, e os hormônios, né, estão em evolução, aquele negócio todo, o tamanho peniano, o tamanho dos testículos. E com isso o urologista, ao examinar, vai detectar alguma anomalia, algum defeito ali, alguma alteração na sua genitália, no seu aparelho reprodutor, que possa vir no futuro próximo comprometer a sua fertilidade. Aí eu diria que nessa faixa etária, a partir dos 12 anos de idade, 15 a 20% dos garotos têm uma patologia que se chama varicocele. E essa patologia, essa varicocele, muitas vezes ela passa desapercebida. Até mesmo pelo pediatra, ou pelo clínico, ou pelo próprio paciente, porque não dá sintoma nenhum. A pessoa não sente nada, o garoto não sente nada, a não ser quando já está num grau mais evoluído, está no grau 3, por exemplo, que quando ele está tomando banho, o garoto começa a manipular a sua genitália ali, ele percebe um enovelado na região escrotal, ele fica atento, comenta com a mãe ou com o pai dele, não, vou te levar ao médico. O médico, ao examinar, vai detectar a presença ou não da varicocele, ou se até um tumor de testículo, um caroço que possa estar crescendo no testículo, que é mais sério, que tem que fazer um procedimento cirúrgico, fazer a dosagem dos marcadores tumorais direitinho, definir o diagnóstico e fazer uma cirurgia para tratar essa patologia. Mas a varicocele são 3 graus, grau 1, 2 e 3. 1 e o 2 são mais difíceis do garoto perceber. Mas o grau 3 já é bem mais evidente. Sim. Mas o urologista capacitado, ele vai definir tanto o grau 1 quanto o 2 e o 3. E o que essa varicocele, Rodrigo, pode afetar? Essa varicocele lá na frente, na idade adulta, quando ele casa e vem a ter desejo de constituir a sua família, ele vai ver que ele está com dificuldade de engravidar a esposa. Aí ele está vindo, entra ano, sai ano, nada de vir o bebê, aquele negócio todo e tal, e vai, consulta. Aí começa nessa investigação, define-se o diagnóstico, ele teve uma varicocele. Varicocele essa adquirida lá aos 12 anos de idade e que evoluiu, e a cada ano que vai passando sem o tratamento, mais vai afetando o padrão do seu espermograma, né? Que nós temos um padrão normal do espermograma que leva à fertilização da mulher. E se esse espermograma, na vigência da varicocele, dá o chamado espermograma de estresse, que altera não só o número, como o volume e a forma dos espermatozoides, né? Chamada oligoteratoastenospermia. Então, dessas 3 alterações no espermograma que vem afetar a fertilidade desse indivíduo adulto. E eu gosto de chamar a atenção aqui, quando eu falo sobre isso, que às vezes aos 12, 19, 20 anos, ele consegue até ter filho. Ele chega no consultório, não, doutor, eu já tive um filho quando eu tinha 18, 19 anos, até um pouco precoce, mas eu tive. E agora eu estou querendo engravidar minha esposa, eu não consigo, o problema é dela. Eu falo, não, para aí, vamos primeiro examinar o homem, que o homem é mais fácil de ser examinado e definir o diagnóstico. Sim. E muitas vezes o problema é dele, sim, a mulher não tem nada. Só que ele teve filho aos 18 anos, depois está no segundo casamento aos 35, e essa varicocele, no decorrer desses anos todos, afetou sim a fertilidade naquele momento. E se ele não tratar, dali para frente, dificilmente ele vai conseguir fecundar a sua esposa. Então, tá aí uma dúvida que a gente teve agora esclarecida, né? Com 12 anos já seria a idade ideal para estar levando, né, os nossos filhos ao urologista, porque
é comum para a mulher, né? Ir ao ginecologista, Justamente, né? a mulher já vai sem preconceito, sem receio, sem nada. Com isso ela está ganhando, né? Com isso ela está ganhando. Eu costumo falar que o homem acaba morrendo na sua própria ignorância. Justamente. Né? Porque tem um certo preconceito de ir no urologista e quando vai, já é uma situação que já se agravou e aí a gente parte para um tratamento mais invasivo. Mais então, agressivo. É melhor a gente prevenir do que a gente deixar as coisas se agravarem. E quais são os tipos mais comuns que o pessoal acaba procurando um urologista, no caso, no consultório? Tipo que as patologias? Mais comum. Hoje em dia, esse Novembro Azul agora, a Sociedade Brasileira de Urologia instituiu esse mês e algumas datas de alguns anos para cá, exatamente devido a desse desleixo, esse descuido do homem, essa demora. Então instituiu esse mês, Novembro Azul, para cuidar da saúde do homem, não necessariamente só a próstata. Porque o homem pode ter todo e qualquer tipo de doença, né? Cada um na sua especialidade. Não só ele deva procurar o cardiologista dele também, como ele já faz a avaliação do cardiologista, é de praxe. O homem sempre vai no cardiologista dele, o cardiologista olhar a pressão, com os cuidados e tal. Mas o urologista, o homem andava meio sumido. E com essa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, do Ministério da Saúde, sempre estimulando o homem à procura, eles estão agora mais orientados, esclarecidos, estão procurando e com isso está facilitando mais o diagnóstico e com isso o tratamento e a cura, né? Mas o que tem mais levado os homens e que estimulam mais a ida é devido, digamos assim, o fator primordial que todos têm medo e receio é a próstata. Sim. Mas quando eles chegam, né? Relutam, mas estão procurando, estão seguindo as orientações da sociedade, das campanhas aí, tem ido e com isso quem está lucrando é o próprio homem, que ele está ganhando no total porque está descobrindo o que se tem para ser descoberto, o que não tem patologia nenhuma, não tem. Se tem, vai ser tratado. Porque segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, né, no caso o exame de próstata deve ser feito de 50 anos, não é isso? O Instituto... Se você não tiver história familiar. E no negro que tem uma tendência maior seria com os 45. Aos 45, né? Isso aí. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que só esse ano de 2018 terão 68 mil novos casos de câncer de próstata. Mas esses 68 mil novos casos, nós sabemos também que muitos desses aí vão ser curados. Grande maioria, desde que sejam diagnosticados na fase inicial. O problema são aqueles que deixam passar o tempo ideal, vão procurar, em vez de procurar os 45, como a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda, iniciar o exame aos 45 anos para os negros e para quem tem história familiar de câncer de próstata na família. O que é isso? Não seria aos 40? Não, 45. Agora, não impeça, nada impede que o paciente aos 40 anos chegue no consultório e nenhum profissional, nenhum urologista, né, até mesmo clínico, vai recusar de atender e fazer o preventivo da próstata do paciente. Né? Não tem problema começar aos 40, mas o protocolo é aos 45. Então, para quem tem história familiar de câncer na família, o que é isso? Se seu pai teve um câncer de próstata, seu irmão mais velho, ou algum tio, parte de mãe, teve câncer de próstata, você é um paciente, digamos assim, está no grupo de risco. Então, o seu cuidado deve ser maior. Você deve iniciar impreterivelmente aos 45. Querendo iniciar aos 40, nada impeça. Mas desde que você não passe dos 45. E os negros, por quê? Fizeram um estudo e viram que os afrodescendentes ou os negros americanos têm uma incidência um pouco maior de câncer de próstata do que a população geral. Como também o branco também ele tem um outro tipo de doenças mais comum que não tem no negro. Então isso aí, então já sabendo que o câncer de próstata é mais comum no negro, aí onde orientou que os negros iniciam o seu exame também aos 45 anos. E só para concluir, nesse lado da história familiar, é bom saber, que a pessoa fala assim, mas eu não tenho conhecimento da minha família. Então é bom desde já procurar saber, que vai servir para gerações futuras ter essa orientação. Às vezes um adolescente hoje é um adulto amanhã
ele vai chegar na idade adulta sem saber da história pregressa da família dele, dos tios maternos, do seu pai, né? Então vamos procurar ter essa orientação para quando você chegar aos 45 anos, 50, você poder informar isso para o seu médico, se seus familiares têm ou tiveram algum problema. E uma coisa também que chama atenção é a questão de que muitos não procuram, né? Só procuram quando a situação já se agrava. Infelizmente. Né? Já está agravante. Mas nós temos outro tipo de câncer também, que é o câncer de testículo também. O câncer de testículo também aí já é outra faixa etária. Por isso que o garoto, começando a ir ao médico, ao urologista, aos 12, 13 anos, ele pega esse hábito, indo todo ano, de 2 em 2 anos, o urologista deitou ele ali, começou a examinar, ao palpar o testículo dele, ele já vai perceber se tem alguma alteração ali ou não. E normalmente as alterações mais comuns no testículo são lesões císticas. São formações císticas que ficam na cabeça do epidídimo ou até mesmo dentro do testículo. Só do urologista palpar, ele define muito bem se é cisto ou se é sólido. Aí ele complementa com o ultrassom vai mostrar se é cístico ou sólido. Se for cístico, está liberado o paciente, vai embora, só voltar de tempo em tempo, uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, ou nem controle precisa, desde que seja cisto. Se for uma lesão sólida, confirmado a ultrassom e na palpação do exame físico pelo urologista, ele já vai pedir os marcadores tumorais e ele vai confirmar se aquilo é uma presença, se é uma lesão sugestiva de uma neoplasia testicular ou não, de acordo com o exame físico, os marcadores tumorais. E os marcadores tumorais estando alterados, já fala bem a favor de ser um tipo de tumor, que nós temos os tumores seminomatosos e não seminomatosos. Todos os dois são cirúrgicos, inicialmente o primeiro passo é extirpar esse testículo e depois você vai fazer a complementação com radioterapia ou com linfadenectomia, mas isso aí é o segundo passo. Então essa pergunta que você fez, essa colocação de examinar o testículo, eu também oriento aos garotos, eles comecem a palpar os seus testículos. Como as mulheres fazem o autoexame da mama. Né? Então se ele palpando o testículo, ele acostumou a palpar o testículo aos 12, 13, 14 anos de idade, ele vai sempre palpando, ele pegou o parâmetro da normalidade. Qualquer alteração diferente daquilo que ele está acostumado a palpar em si mesmo, opa, tem uma coisa diferente aqui, deu à luz, vou procurar o especialista. O especialista acaba de conduzir o caso. Bem, lembrando você que está nos assistindo aqui, nós estamos aqui com o Dr. Francis Roque, urologista, e estamos batendo um papo sobre saúde do homem. E você pode ficar à vontade para fazer suas perguntas, né? O nosso programa hoje ele tem o apoio de Mimi Arte de Decorar, Chapa Grill, sob a direção do Lucas, lá no Alberto Torres, né? Que tem uma comida de uma ótima qualidade, sempre está nos apoiando aqui. O Charles Cell, no Alberto Torres, no número 189, em frente ao Chapa Grill, que tem, lá você encontra todo tipo de acessório para o seu celular. Temos também o apoio da Gabriela Laços e Fitas e da tia Elvira e tia Neidinha, que sempre tem uma lembrancinha, uma toalhinha, né? Trabalhos artesanais para que você possa presentear aquela pessoa que você ama. E para você participar do sorteio, no final do programa, você terá que compartilhar agora nas suas redes sociais o programa Papo Saúde Movimento, comentar, compartilhar e curtir. E no final você vai estar concorrendo ao brinde que nos foi oferecido hoje. Então nós estamos aqui com o Dr. Francis Roque. Dr. Francis, uma das perguntas que vieram para mim também hoje, sabendo do programa que o senhor estaria aqui, foi a questão da vasectomia. Queria que o senhor falasse um pouco para aqueles que estão nos ouvindo o que é a vasectomia, como é feito esse procedimento, porque muitas mulheres hoje nós sabemos que têm problema com anticoncepcionais, não pode tomar remédio, né, devido à carga grande de hormônio, e optam pela vasectomia, né, como um método de esterilização e de prevenir e evitar, né, no caso, filhos. Mas, muitas das vezes, ela encontra resistência do seu parceiro, né? E tem as questões também que, muitas das vezes, não sei se é verdade ou se é a conduta de alguns profissionais, que, às vezes, o homem, no caso, quer fazer a vasectomia, mas por ele ter um filho só,
o profissional não quer operá-lo porque, na maioria das vezes, é irreversível. Né? Nós tivemos até o caso aí o presidente agora, né, o Jair Bolsonaro, que ele deu uma entrevista dizendo que ele era vasectomizado e conseguiu fazer reversão. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre a vasectomia, até para quebrar o tabu de alguns homens, porque muitos homens acham que fazendo a vasectomia vai interferir na sua vida sexual, na sua virilidade. Eu já ouvi falar isso. Certo, isso realmente é um mito. A vasectomia, primeiro, vamos por etapa. O que é a vasectomia? A vasectomia é um procedimento de esterilização masculina, ou seja, a partir do momento que o indivíduo do sexo masculino opta por realizar uma cirurgia esterilizadora, que vai consistir em quê? Em ligar o deferente. Nós temos dois deferentes, um do lado direito e um do lado esquerdo. E o que esse deferente faz? Ele não faz nada mais, nada menos do que conduzir o esperma do testículo para o exterior, né? Que é o momento da ejaculação. Então, ligando esses deferentes, fazendo essa vasectomia, isso interfere em alguma coisa na sua potência, na sua masculinidade? Nada, absolutamente nada, não interfere em nada. A única coisa que vai passar a partir daí é afetar a sua fertilidade. Ele não vai conseguir mais engravidar a sua parceira. E lembrando que a vasectomia, ela já é aprovada, liberada em praticamente todos os países do mundo. No Brasil, ela foi liberada de alguns anos para cá devido a questões religiosas. Mas agora já está liberado, faz até pela rede pública de saúde, os convênios já estão liberando. Então é um método de esterilização masculina que é simples, é um procedimento realizado em caráter ambulatorial, não expõe o homem a risco nenhum, né? E dá um grande benefício, uma grande vantagem para a sua parceira em termos de qualidade de vida, em termos de medicamento, porque não só fica seguro, fica assegurado de que não vai ter uma fertilização indesejada, uma gravidez indesejada, como também evita aquela carga de anticoncepcionais tomadas durante anos e anos, que muitas vezes ela começou lá na adolescência, vem tomando e vai tomar até quando? Aí a mulher vai ficando mais idosa, aquele negócio todo, vem as varizes, vem as doenças vasculares e continua tomando essa carga hormonal contraceptiva que não justifica. Então é melhor o homem fazer essa vasectomia, que não tem nenhum malefício para ele, só vai ter o benefício para o casal. E eu costumo dizer muito para o paciente, quando ele procura fazer essa vasectomia, é uma cirurgia definitiva. Eu falo, definitiva sim, você tem que estar bem consciente do que você quer, né? Mas se for o caso de ter um arrependimento lá na frente, o urologista consegue recanalizar esses deferentes, como foi o caso que você até citou aí do presidente Jair Bolsonaro, ele recanalizou e conseguiu fertilizar a sua esposa. Eu mesmo já tive um caso aqui em Campos, não vamos citar o nome aqui, mas era um profissional liberal, já tinha casado, separado, e lá na frente ele casou pela segunda vez com uma mulher bem mais jovem e queria engravidar, a esposa queria um filho com ele. E nós fizemos a recanalização, infelizmente deu certo, conseguiu engravidar, mas esse não é o trâmite normal. Se o homem, se a mulher tem qualquer dúvida se querem ter ou mais não filhos, eu oriento sempre. Hoje nós temos um banco de sêmen lá no Hospital Escola Álvaro Alvim. Então eu sugiro, quer fazer a vasectomia? Vamos fazer, mas se você tem qualquer dúvida em relação, se no futuro, daqui 5 anos, 10 anos, possa vir a ter o desejo de querer ter mais um filho, seja com a sua atual esposa ou se vier a ter algum problema, vai no banco de sêmen, tira aquele esperma que já está congelado ali no nitrogênio, nas técnicas adequadas, né? E faz uma inseminação, acabou. Vai conseguir ter a fertilização, sem ter que recanalizar, sem ter que o homem fazer uma nova cirurgia. E o senhor falou um assunto interessante, a questão do banco de sêmen. Isso. Eu não sabia que existia um banco de sêmen dentro de Campos. Já existe no Hospital Escola Álvaro Alvim, eu acredito que já há alguns anos já existe esse banco. Eu sempre oriento os pacientes que querem fazer a vasectomia, oriento que procure. Agora, eu não vou mentir para você, a maioria não procura, porque eles estão convictos de que querem a vasectomia. Alguns depois chegam arrependidos. Por que eu não congelei?
orientado, ele foi, né? Mas às vezes na hora está tão convicto que quer fazer a vasectomia que acaba deixando, e tem a idade mínima para fazer a vasectomia e número de filhos. Então a idade mínima é 35 anos, uns consideram até 30. Vou colocar de 30 a 35 anos e no mínimo 2 filhos. E tem que ter assinatura da esposa. Então estou fora do grupo, eu só tenho um filho É, e 35 anos. então tem que esperar mais um. Ou se não, mas depois dos 35, se a esposa também aceitar, Aí pode fazer. você assinando um consentimento informado pela Sociedade Brasileira de Urologia, você pode fazer a vasectomia. Tudo é um acordo, é a conversa. Eu tive uma situação uma vez que me aconteceu, chegou um pai ou um garoto, chegou, doutor, eu trouxe meu filho aqui para você fazer a vasectomia nele. Eu falei, mas por que você está trazendo? Não, doutor, ele já tem 25 anos, tem 4 filhos. E ele engravidou outra menina, agora já vai para o 5º filho, e quem está pagando tudo sou eu. Eu falei, eu quero que você faça a vasectomia, porque não tem condições. Ele com 25 anos já vai para o 5º filho, quando ele estiver com 30 ele está com 10. Eu falei, tudo bem. Ele foi no cartório, reconheceu lá, assinou um documento, fizemos um documento, ele explicando a situação toda, e fizemos a vasectomia no rapaz, entendeu? Ele já não era tão criança, 25 anos, mais o consentimento do pai, tudo registrado, foi assessorado juridicamente, né? Então isso aí pode acontecer. O interessante que eu achei do banco de sêmen, porque, voltando ao nosso primeiro bloco, a questão dos riscos do câncer, eu tenho um amigo médico, né, que trabalhou comigo muito tempo no Rio, e que ele na época teve câncer de próstata. E devido ao câncer de próstata, ele ficou estéril. E aí ele fez o quê? Ele tinha ido a um banco de sêmen e hoje ele tem uma filhinha linda. Então, no caso da prevenção também, seria interessante também. Prevenção, justamente. Você prevendo o futuro lá na frente, a gente não sabe, a gente não está livre de nenhuma doença. E a gente vê hoje casais de meia idade tendo filho hoje, né? Hoje a medicina, a ciência evoluiu muito, né? O centro de fertilizações no Brasil evoluiu muito. Aqui em Campos mesmo, nós temos um centro de fertilização lá no Álvaro Alvim, direcionado para o doutor Francisco, já com muitos casos de sucesso. E não está tendo mais idade, né? A mulher hoje com 45, 50 anos, ela pode engravidar, é lógico, com a orientação do seu ginecologista e dos médicos assistentes. Mas o importante é isso, se a pessoa, hoje ela tem a liberdade, coisa que ela não tinha antigamente, nossos avós, né? A liberdade de conversar, definir quantos filhos querem ter, a partir de que idade querem ter os filhos, constituir sua família e por aí vai. E o senhor falou uma questão interessante aí, que não eram liberados antes devido a questões religiosas. Hoje, absolutamente. E se a gente for ver na Bíblia, né, nós que somos cristãos, nós vemos que desde aquela época lá eles já tinham essa preocupação com a questão higiênica, na questão da circuncisão, o que hoje nós chamamos de fimose. A postectomia, a cirurgia da fimose, que hoje também são, principalmente nas regiões mais pobres, menos favorecidas no Brasil, esse excesso de pele, que o pessoal chama de fimose, quando você não, porque a fimose propriamente dito, é quando você não consegue exteriorizar a glande. O que é a glande? É a cabeça do pênis. Você não conseguindo exteriorizar essa cabeça, dificulta a higiene. E com isso vai acumulando o esmegma, a própria urina, sempre escorre uma gota, 2 de urina ali, mais o esmegma, aquilo vai irritando. No decorrer dos anos, aquilo desenvolve um câncer. Infelizmente, o maior índice de câncer de pênis, que também dá o câncer de pênis, no Brasil é na região nordeste. Na região nordeste do Brasil. Exatamente devido aos poucos cuidados de higiene, poucos pacientes circuncisados e acabam desenvolvendo esse câncer. E o tratamento, infelizmente, não é nada agradável. O tratamento é a penectomia. O que é a penectomia? É retirada de parte ou de todo o pênis. O que não pode é deixar o pênis com câncer, porque a pessoa vai comprometer a sua vida. Mas lá no INCA, quando eu trabalhei lá no Instituto Nacional do Câncer, nós tivemos muitas situações lá e tinha que fazer a penectomia total, retirava todo o pênis do indivíduo, ou seja, praticamente ficava sem pênis nenhum, urinava até sentado, a uretra ficava no períneo, porque deixou o câncer evoluir a tal ponto
que não dava nem para você fazer uma penectomia parcial, tinha que fazer a penectomia, a retirada de todo o pênis para controlar o câncer e o indivíduo continuar vivendo. Ou seja, deixou o descuido, não se cuidou, não se preveniu, não olhou, não procurou o médico a tempo e evoluiu dessa maneira. Só para concluir o lance do testículo, aquele lance do testículo que nós falamos do problema da varicocele, muitas vezes o profissional palpando o testículo descobre ali um tumor de testículo. Aí nesses casos faz a cirurgia, depois tem que fazer uma quimioterapia. A quimioterapia durante um período deixa ele estéril. Aí muitos assim, nesses aí vão no banco de sêmen, congelam, porque não sabe se após o término da quimioterapia, o único testículo que ficou vai voltar a produzir o espermatozoide. Aí, por segurança, nessa faixa etária de 18, 25 anos, 27, que é mais comum tumor de testículo, ele vai no banco de sêmen e deixa o esperma dele congelado lá. A Lady L, doutor, está perguntando para a gente aqui se o exame de sangue é confiável. Eu creio que é o PSA, né? O advento do PSA, o que é o PSA? É um antígeno prostático específico. É um exame, é uma glicoproteína produzida única e exclusivamente pela glândula prostática. E realmente, com o advento do PSA, foi um grande sucesso na urologia, porque com esse PSA conseguimos fazer o diagnóstico cada vez mais precoce de câncer de mama. Ele é confiável, sim, desde que seja feito nas técnicas adequadas, em laboratórios confiáveis, porém não substitui o toque. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a associação do toque, primeiro toque, que é o exame físico, e segundo, como complementar, o PSA. Você associando o toque prostático, o toque retal digital, mais o PSA, você faz um diagnóstico preciso, seguro em 80% a 90% das vezes. E só lembrando a característica do toque, gente, o toque é um exame rápido, simples, não vou falar que é indolor, um certo desconforto, mas pela satisfação após o resultado, saber que você não tem nada, a segurança, um exame que dura segundos, poder falar que você não tem um câncer de próstata e que vai complementar com o PSA para aumentar ainda mais a sua segurança, você tem que sair, supera todo o preconceito, você tem que sair sorrindo, agradecido, um exame rápido, seguro e te dá uma garantia dessa. E eu diria, por exemplo, sempre digo para meus pacientes, que eu só faço PSA de rotina a partir dos 50 anos. Até os 50 anos, normalmente só fico pelo toque, 45 a 50, é só o toque mesmo, bem feito, procurando. Já é o suficiente, senão fica onera, né? Nada é de graça. O pessoal tem medo de falar, não, mas a rede pública é de graça, o governo, nada é de graça. Seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, nada é de graça, alguém paga a conta, né? Então tem que confiar no bom profissional, o bom profissional faz o exame correto, adequado, é um exame que dura segundos e que dá uma garantia muito boa. A partir dos 50, tendo toque suspeito, eu sempre associo um PSA. Doutor, estou aqui com uma pergunta aqui, mandar um beijo, um abraço para ela, a doutora Beth Baixo, que é minha prima, casada com o meu primo, não sei se o senhor conhece. Um abraço, lógico, doutora Beth, ginecologista. Ela pediu para você falar o seguinte aqui, ó. Ela fala que o assunto que deve estar sempre em evidência, o homem é muito resistente à vasectomia. Doutora Beth, como ginecologista, ela deve ter visto as esposas reclamando dos maridos, não, porque eu peço meu marido, mas ele não quer fazer, e fica com receio. Mas não tem, essa resistência dos homens existem sim. Eles ficam, não, vai mexer na minha masculinidade, vai atrapalhar o meu volume seminal, que hoje é um volume assim, vai diminuir. Não diminui nada, gente. O espermatozoide, que é a célula que engravida, que no ejaculado tem milhões e milhões de espermatozoides, mas eles não fazem volume. Aquele volume que sai, que é o volume seminal, que está nesse volume, inclusive os espermatozoides, não tem volume dos espermatozoides, que são células microscópicas. Então aquilo não dá volume nem de ml. O ejaculado normal do homem varia de 2 a 5 ml, dependendo do período de abstinência. E o que contém, de que é composto esse volume seminal? É dos espermatozoides, propriamente dito, como eu já disse, não faz volume, só serve para engravidar.
a secreção prostática e a secreção da vesícula seminal e das glândulas bulbouretrais. Aí compõe o volume seminal. Esse volume seminal, como eu já disse, varia de 2 a 5 ml e tem normalmente de 30 a 40 milhões de espermatozoides por ml, dependendo do laboratório, que o laboratório se considera um pouco mais. Mas só para concluir, os espermatozoides em si não aumentam esse volume. Prova tanto que se o homem fizer a vasectomia de surpresa e não falar para a parceira dele que ele fez, ela não vai perceber a diferença. Se mudou o volume ou se não mudou. O que vai mudar, sim, porque não vai engravidar mais. E esse caso, quando faz e a parceira não sabe, é um caso meio complicado. Não, quando ela descobre... Os casados, nós precisamos da assinatura da parceira. Porque quando ela descobre, ela vai, eu acho, culpar o médico, né? É justamente por isso que lá na nossa clínica, nós temos o cuidado de todo paciente que nós venhamos a fazer a varicocele, né? Pedir sempre para trazer o consentimento informado, ler com calma, assinar, a esposa assina, né? Fica toda uma ficha lá arquivada na nossa clínica. E eu quero orientar também em relação à vasectomia, que hoje está muito em evidência, o pessoal tem procurado bem mais, tem feito bastante, que temos também que seguir o protocolo após a vasectomia. Realizada a vasectomia propriamente dita, o homem, Rodrigo, tem que continuar tomando cuidado, e a mulher também. Você tem que esperar 2 meses ou 20 relações sexuais. Porque aqueles espermatozoides que estão armazenados ali na cabeça do epidídimo, eles vão sendo eliminados lentamente. E aquilo demora uma média de 20 relações ou 2 meses. Então, fez a vasectomia hoje, não quer dizer que amanhã, semana que vem, pode ter relação sexual sem prevenção, não. Tem que continuar usando a camisinha ou a mulher tomando anticoncepcional até que se faça o espermograma, que é o novo exame do esperma, e ele sim, constatando a zoospermia, aí você libera o casal para não usar mais métodos contraceptivos. E muito interessante, pergunta da Beth, é até bom lembrar que mesmo que um homem seja esterilizado, a mulher ainda tem que continuar indo a ginecologista, né, para que ela possa estar tendo a reposição hormonal também, né? Aí já é outro passo, a reposição hormonal na mulher, né, tem a reposição hormonal hoje masculina, na mulher tem a menopausa, né, que há necessidade ou não da reposição hormonal feminina, aí vai ficar a critério da ginecologista dela e orientar. Porque eu acredito, eu como leigo, que a mulher passa a vida toda tomando anticoncepcional, né, que são hormônios, e do nada ela para, eu acho que ela... Mas a Beth vai vir aqui qualquer dia para poder esclarecer isso aqui. Ela vai vir aqui para esclarecer aqui. A Angélica, doutor, tá ficando bacana o programa, o pessoal está começando a participar. A Angélica está falando aqui que o marido dela não aceita, mas que para ele é bem mais fácil fazer a vasectomia. Então, se o senhor pudesse falar... Angélica, não resta dúvida, né? para o seu marido é muito mais fácil, mais simples, menos agressivo, praticamente indolor, tem anestesia local, né? E tem essa possibilidade futura de fazer até uma reversão, que é a chamada vasoanastomose. Você une os 2 cotos que você um dia cortou, né? Mas os homens estão tendo mais consciência, estão percebendo que não afeta, um vai falando para o outro, rapaz, fiz vasectomia e tá tudo bem, aí vai passando, essa influência, essa informação está aumentando, e com isso os homens estão tomando mais essa decisão de forma até mais consciente. Mas deixa seu marido ficar mais consciente, convencido, faça nada forçado, não. Ele tem que ter consciência disso, porque senão lá na frente gera outros problemas psicológicos. Isso gera sim. Ele tem que fazer consciente de que não afeta a masculinidade dele, não afeta a potência sexual, não afeta em nada. Se ele não tiver consciência disso e convencido disso, conversando com outros colegas, ou estudando, ou lendo, é melhor que ele não faça. Senão ele vai ficar bloqueado psicologicamente e vai afetar o bom desempenho. Do mesmo modo também, alguns pacientes chegam perto da gente e falam, doutor, depois que eu fiz a vasectomia eu senti até mais viril, com mais, melhorou minha qualidade de ereção, minha segurança na hora da relação. Realmente isso é um fato. Por quê? Porque ele sabe que não vai mais engravidar a parceira. E às vezes naquela relação tem medo de romper um preservativo, na hora ele acabar tirando o preservativo e tal, e aquele negócio todo, então o estresse é grande. Ele sabendo que ele está vasectomizado,
que o objetivo dele não é ter mais filhos, ele relata que ele melhora até o desempenho sexual dele. Estão perguntando aqui também, não tem um nome, se esse congelamento de espermatozoides, se ele é pago para ficar congelado. É aquilo que eu falei, nada é de graça, alguém tem que pagar a conta, né? Então, felizmente, nós temos isso hoje em Campos. Antes não tínhamos. Então, se a pessoa quisesse congelar, tinha que ir para Vitória ou para a capital. Acredito eu que teria um custo bem maior, né? Justamente. Hoje, como já tem anos e anos que já estão congelando, tem uma taxa mínima, tem uma taxa inicial para fazer o preparo, o armazenamento desse esperma, e depois tem uma taxa semestral. Mas não é nada, eu não sei o valor exato, não vou falar, porque às vezes mudam os valores, mas não é nada absurdo, eu só posso garantir que essas taxas, lá na frente, se a pessoa vier a querer realmente uma inseminação, vai ver que o que pagou ali foi muito pouco, se comparado ao que ele vai precisar para fazer algum outro tratamento complementar para tentar uma gravidez. Então, para quem tem qualquer dúvida, o congelamento ainda é uma alternativa e felizmente é feito nesse hospital que eu já citei, no Álvaro Alvim. Paga-se a taxa de preparo, digamos assim, do sêmen e depois uma taxa de manutenção semestral. A Leidiele está dizendo aqui que quando ela foi levar o filho ao médico, ele puxou com toda a força para tirar a fimose. Isso é fácil de romper dessa forma? Não é a forma correta? Primeiro, o pediatra examinou a criança. Está com fimose, está com aderência prepucial. A aderência prepucial vai ter praticamente em todos os recém-nascidos. Todos os recém-nascidos do sexo masculino, quando você for examinar a mãe, a avó, o pediatra, vai ver que a pele está colada ali, o prepúcio está colado na glande. Realmente, a criancinha novinha, se você forçar muito ali com a mão, você vai romper, vai sangrar. Rompeu, sangrou, vai cicatrizar como? Vai gerar uma cicatrização, vai gerar uma fibrose, aquilo vai colar novamente. Então, nós não orientamos de forma alguma manobras exaustivas que venham a forçar a esterilização da glande. O máximo que você faz é puxar levemente para fazer uma higiene e vai observando o jato miccional da criança. Se tiver um jato urinário, ela vai trocar a fralda, vê que a criança está urinando, está com um jato bom, forte, pode ficar tranquilo porque a pele não colou na ponta. Vai sempre lavando, limpando, e a partir dos 2 anos de idade, se essa pele não estiver esterilizando, você pode usar um creme, que você faz uma massagem ali na ponta do prepúcio. Chamado Postec, né? Então hoje o nome comercial é o Postec, né? Mas tem outras pomadas no mercado, nome genérico, que você vai passar ali essa pomada, que vai abrir a entrada do prepúcio e facilitar a esterilização da glande. Mas não é recomendado antes dos 2 anos de idade, e você não deve forçar, não. Se forçar, aí é pior. E no caso alguns recomendam a partir de 1 ano, eu oriento a partir dos 2. E no caso do jovem, já na sua idade de 12 anos, 15 anos, aí é recomendado procurar o urologista. O urologista para avaliar. Por quê? Às vezes ele não precisa. Nós só indicamos a cirurgia da fimose quando, ao examinar o paciente do sexo masculino, você não consegue esterilizar a glande. Aí você usa o Postec. Conseguiu esterilizar a glande e na ereção, ao esterilizar a glande, está formando um anel atrás da cabeça, da glande, está formando um anel, fechando ali a saída, comprimindo o corpo peniano, aí tem a fimose, você indica a correção dessa retirada desse excesso de prepúcio e a retirada desse anel, né? Mas muitas vezes, se está esterilizando a glande, não está formando um anel atrás, porque esse anel, na hora da relação sexual, vai prejudicar ele. Porque no que tem ereção, o pênis entra em ereção, a cabeça esteriliza com a glande, forma um anel bem abaixo, comprime, e realmente, doutor, está me incomodando, eu sinto dor na hora da relação. Agora, quando esteriliza e não tem um anel, ele pode ter um prepúcio redundante, pode ter um excesso de pele, mas não quer dizer que é fimose, não quer dizer que precisa operar, ele pode conviver com aquilo ali. Tem aqui a pergunta do Ronaldo Cruz. Um abraço aí para o Ronaldo Cruz, que foi meu professor na faculdade.
professor de patologia na Faculdade de Odontologia, Ronaldo Cruz, aprendi muito com ele. Ele está perguntando aqui se o PSA, o exame de toque, é um exame 100% de previsão do diagnóstico na próstata. Você está perguntando PSA e toque, tem duas perguntas. Repete, por favor, a pergunta. O exame PSA e o exame de toque garante 100% a previsão do diagnóstico? Você vê, como eu já falei no início aí, o PSA te dá uma garantia aí associada ao toque de 80% a 90%. Nada é 100%. Mas 80% a 90% é muita coisa. Por quê? Tem alguns tumores de próstata que são tumores indiferenciados. Esses tumores não aumentam o PSA. E são os tumores mais agressivos. E a próstata, ela tem 4 zonas. Tem a zona periférica, que é a zona central, a zona de transição e a zona fibromuscular anterior. São 4 zonas. Você pega a próstata, que mede mais ou menos 4 por 3 por 2 centímetros, e tem um peso aproximado de 20 gramas. Mas você consegue dividir ela anatomicamente em 4 zonas, que são essas zonas que eu falei. O câncer, ele é mais frequente na zona o quê? Na zona periférica. A zona periférica da próstata representa a maior parte da glândula. E o seu toque retal digital, digamos assim, faz uma precisão de contornar toda essa glândula e ver se tem o câncer ali. E você detecta, a maioria dos cânceres começa com um nódulo, um pequeno endurado, começa nessa zona periférica que você pega perfeitamente pelo toque. A zona fibromuscular anterior ou a zona de transição, quando o tumor começa ali, é mais difícil de você descobrir, mas em contrapartida o PSA começa a aumentar. Aí você associa a outros exames que são mais caros, mas em que, se houver necessidade, o profissional, o urologista, vai solicitar esse exame, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. Aí o radiologista vai dar uma classificação de PIRADS, de 1 a 5. Não vou entrar muito em detalhes, mas de acordo com essa classificação do PIRADS de 1 a 5, quanto mais alta essa classificação, o 4, 5, já fala a favor, ó, deve ter um câncer ali, vamos biopsiar naquela área suspeita. Então de 4 para 4 e 5, 4 4 e 5 PIRADS, 4 e 5 é bem sugestivo de câncer naquela área ali. O 3 é intermediário e o 1 e 2 não é suspeito. E o 3 então preconiza um controle, um acompanhamento. Porém, nós sabemos que o toque também tem que ser bem feito pelo profissional competente, que saiba investigar, procurar. E quero dizer o seguinte, Rodrigo, o câncer de próstata é uma doença que está muito em evidência aí, mas ela é de crescimento lento, pouco agressivo, é indolente. E você pode, às vezes, em qualquer momento de dúvida, falar, ó, eu quero te reavaliar daqui 6 meses, eu quero reavaliar daqui 3 meses. É um tipo de doença que te dá esse leque de opção de você acompanhar o paciente e mandar ele retornar daqui 3, 6 meses. O que não pode é o paciente sumir do controle. No Canadá, essa escola canadense eles definiram, instituíram lá a vigilância ativa. Exatamente por o câncer de próstata, esse tratamento lento, indolente, pouco agressivo, em alguns pacientes que entram no perfil, que tem às vezes um PSA não muito alto, abaixo de 10, fez uma biópsia, deu positivo para câncer de próstata, mas são poucos fragmentos envolvidos, você não vai instituir logo um tratamento radical para esse paciente. Sendo o paciente esclarecido, orientado, em comum acordo com o médico, você orienta, ele vem procurando de tempo em tempo, você vai acompanhando e institui o tratamento ao longo do prazo, se precisar. E com isso aí, 30% hoje dos pacientes podem ficar nessa vigilância ativa, mesmo descobrindo que ele está com câncer de próstata. Quer dizer que descobriu hoje, tem que operar mês que vem, semana que vem, não. Você pode acompanhar alguns pacientes. São chamados pacientes que têm um protocolo para entrar na vigilância ativa. Lembrando você que está nos assistindo aí, a gente já está indo para o bloco final, né, do nosso programa Papo Saúde e Movimento, com o Dr. Francis Roque, urologista, cirurgião, batendo um papo um pouco sobre a saúde do homem. Lembrando você que é preciso curtir, compartilhar e escrever, compartilhei no comentário para que você participe no sorteio. Ainda dá tempo
temos alguns minutinhos, ainda dá tempo para você compartilhar e comentar na live, compartilhar para que você possa estar participando do sorteio que nós vamos ter daqui a pouco, ao finalizarmos esse último bloco agora. Doutor, uma outra pergunta que pediram para abordar com o senhor hoje, né, que a gente vai preparando o programa, anuncia que vai vir um convidado, qual a especialidade dele, e as pessoas acabam se interessando e fazendo alguns tipos de perguntas. Aquela velha pergunta, um amigo meu manda perguntar, né? Porque tem vergonha, às vezes, até pela internet, de perguntar. E um dos assuntos que eles pediram para abordar com o senhor foi a questão da disfunção erétil. O que é disfunção erétil, na verdade? Eles querem saber, porque muitas das vezes o cara acha que ele tem disfunção erétil porque ele só consegue manter relação sexual uma vez, acabou e não funciona mais. Aí eu falo, ninguém é super-homem, porque tem esse tabu, esse mito. Aí um amigo hoje perguntou isso, pede ele para falar e tal. Eu falei, vai lá e compartilha e escreve. Ele, não, você pergunta lá, porque ele fica com vergonha. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre disfunção erétil. Outra coisa que também me perguntaram também sobre o assunto, na roda de conversa sobre o assunto da disfunção erétil, a questão dos medicamentos que hoje são usados, como o Deja Vu, o Viagra, né, que foi quebrada a patente, hoje você tem o Deja Vu, tem vários outros medicamentos, e que o senhor falasse quando deve ser usado, porque eu vejo pessoas usando indiscriminadamente, pessoas até que nem precisam, jovens, né, com idade viril, porque hoje é só chegar na farmácia, o farmacêutico vende. E aí o que isso pode afetar a vida deles também, porque eu conheço pessoas que já disseram em rodas de amigos que hoje só conseguem manter relação sexual usando medicamento. Cria dependência psicológica. Nós vamos abordar assim essa parte sexual, mas vamos finalizar o assunto da próstata. Então, só para finalizar a próstata, teve um professor sobre patologia, o doutor Ronaldo Cruz. Ronaldo Cruz. Só para dar mais uma complementação do doutor Ronaldo ali, lembrando também que muitas vezes chegam alguns pacientes no consultório, sem ser avaliado pelo médico, e ele mesmo faz o PSA por conta própria. Ou às vezes um colega pediu, pegou o PSA e olhou e o PSA está alto, eu estou com câncer de próstata. Não é por aí. O PSA é próstata específico, ele aumenta sempre que tem um problema prostático, mas ele não é câncer específico. Então por isso que o PSA não é 100%, tem que associar o toque. Aí ele chega desesperado no consultório, com o PSA alto, aí no que o profissional, o urologista, vai examinar a próstata dele, observa que a região prostática não tem nenhum nódulo, não tem nenhuma área endurecida, sugestiva de câncer, porém o PSA está alto, porque o PSA, como eu falei, não aumenta só no câncer, ele aumenta nas patologias prostáticas. Aí o urologista vai falar, rapaz, o seu PSA está alto, não é nada de câncer, mas é uma prostatite que você está tendo. Examina a próstata, que é uma prostatite, seja ela aguda ou crônica, ou foi algum trauma pélvico que ele teve, alguma manipulação uretral, que faz com que esse PSA venha aumentar e dá uma falsa interpretação. Ele vai para a internet, olha, estou com PSA alto, estou com câncer. E não é por aí. É uma prostatite, você vai fazer um tratamento clínico medicamentoso, após o urologista examinar a sua próstata, definir o tratamento, você vai repetir esse PSA algumas semanas após, e muitas das vezes vai ver que o valor vem as taxas mínimas da normalidade. Normalizou, acabou não tendo câncer. E quando você persiste com a suspeita de um câncer de próstata, só para enfatizar bem, você só confirma o câncer, não é com o PSA alto. É quando o toque está alterado, PSA pode estar alterado ou não, porque tem situações que o PSA não aumenta, como eu te falei. Agora, o toque está alterado, complementou ou não com o PSA, você vai fazer a biópsia transretal. Aí sim, essa biópsia transretal guiada por ultrassom, hoje é feito em vários centros em Campos, com anestesia, né, com a sedação venosa, vai tirar os fragmentos da próstata do lobo direito, lobo esquerdo, e aí sim, após analisar pelo médico patologista, que vai tirar aqueles fragmentos, olhar na lâmina do microscópio, vai definir, tem um adenocarcinoma de próstata, que é o tipo histopatológico mais comum, e aí sim vai confirmar o seu diagnóstico de câncer de próstata, vai nos fazer um estadiamento para definir se aquele câncer está inicialmente localizado, se está localmente avançado ou se está já metastatizado.
E eu quero dizer que independente do câncer de próstata estar localizado, localmente avançado ou já com metástases, todas essas 3 etapas têm tratamento. Lógico que no localizado e no localmente avançado, a chance de cura é maior. Você pode tratar o inicial com a vigilância ativa ou fazer a cirurgia radical, que hoje existe a prostatavesiculectomia radical, existe a prostatectomia laparoscópica e existe agora mais recente a prostatectomia radical robótica. Você, para aqueles pacientes que não têm condições cirúrgicas, você pode fazer a radioterapia exclusiva ou a bracterapia, que também é curativa, na localizada e na localmente avançada. Porém, na localmente avançada você pode precisar de fazer uma hormonioterapia antes, né? Só na metastatizada que você não vai ter cura. O tratamento não é pensando em cura, mas pensando numa melhora da qualidade de vida e melhora da sobrevida desses pacientes. Só lembrando aí do PSA, que às vezes a pessoa se apavora com PSA de 10, 20, 30, às vezes chega paciente no consultório com PSA de 800, 200, 300 PSA. Entendeu? Isso realmente, nessa fase de PSA, já fala a favor de doença mais avançada, mas mesmo assim não dispensa o toque. No tratamento radical, no caso do câncer, aí o risco de ficar impotente é aí real. Existe as cirurgias, tanto ela laparoscópica, robótica ou aberta, e são as 3 principais complicações: estenose de uretra, disfunção sexual, que nós vamos falar daqui a pouco, e a incontinência urinária. Mas o paciente, na hora que ele vê que ele está com câncer, primeiro ele quer ser curado do câncer, aí ele é curado, curou do câncer, aí depois começa a vir uma dessas complicações que pode ter estenose, impotência ou incontinência. Aí, pô, mas eu fiquei impotente, mas eu estou perdendo um pouquinho de urina. Mas tem que lembrar que você curou de um câncer, você tratou de uma doença agressiva. E muitas das vezes também você não vai ter nenhuma dessas complicações, né? Procurando um profissional adequado, fazendo a cirurgia corretamente, a chance de ter essas complicações diminui, com a experiência do cirurgião e por aí vai. Mas é sabido na literatura médica que essas complicações podem acontecer. Mas só de saber que você vai fazer uma cirurgia dessa que tem chance de te curar, foi curado do câncer. Para tratar a impotência, hoje tem N opções para tratar essa disfunção sexual. Um amigo meu médico, por exemplo, ele teve esse problema e ele não vê problema nenhum com isso. Não sei se é porque ele é médico, né, já é mais esclarecido. Ele falou, na época, não sei se é o medicamento ainda que vocês usam. Na época ele disse que ele usava o Caberjet, não sei se ainda tem existe. Outros hoje. E ele falou assim, o incômodo é grande, né, da questão de, às vezes ele tinha que arrumar uma agulhinha fininha, de insulina. Como eu sou dentista, ele até ficava assim, poxa, arruma a agulhinha daquela lá sua lá, que é mais fininha. Não, mas ele falou que assim, em relação você saber que você está no risco de morte, falou, a impotência não é nada. Não é nada, justamente. A Lady L está perguntando aqui, doutor, quais são os sintomas de um câncer de próstata? A Lady L, essa pergunta é interessante. Eu ia falar aqui, acabei não comentando, mas aí que está, o câncer de próstata não dá sintoma. A doença inicial, ela é assintomática, não tem sintoma nenhum. Quando começa a ter sintomas, é mau sinal. O paciente chega, estou com uma dor nas costas, estou urinando muito mal, está urinando muito mal. Ou é infecção, ou é uma próstata que cresceu de forma benigna, ou já é um câncer agressivo invadindo a uretra. Às vezes dizem até que urina sangue, né? Aí já pode ter hematúria, entendeu? Mas o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é assintomático. Então, muitas vezes, quando está na fase metastática, ou a metástase, quando a doença sai da localização da próstata e começa a pegar a cadeia linfática e a cadeia de disseminação hematogênica, vai para os ossos, né? Porque tem um plexo venoso bem colado ali na próstata, ligado direto à coluna vertebral. Então as células malignas saem dali e implantam na coluna e começa a ter aquela dor na coluna, fica achando que é problema osteomuscular e vai descobrir lá na frente como é que está seu exame de próstata. Tem feito exame de próstata? Não, tem mais de 10 anos que eu não faço. Vai fazer, muitas vezes nesse momento faz um diagnóstico de câncer de próstata, uma doença com a doença metastatizada para a coluna. Mas infelizmente é isso aí. No início a doença não tem sintoma. O câncer de próstata. Tem que diferenciar aí a hiperplasia prostática.
que é uma patologia benigna, onde a glândula começa a crescer, mas de forma benigna, não é um câncer, e vai comprimindo de forma lenta e gradual a uretra, porque a próstata ela engloba a uretra. Então tem umas glândulas periuretrais ali, que elas começam a hiperplasiar, vão crescendo, crescendo, e vai fechando lentamente a saída da urina. Aí o paciente, sim, nessa fase de hiperplasia prostática, o paciente chega relatando que está levantando 2, 3 vezes à noite para urinar, ele urina, o jato é fino, jato fraco, sem pressão, urina várias vezes no dia, termina de urinar, meia hora depois tem uma segunda micção, é o que a gente chama de micção em 2, 3 tempos, mas isso são sintomas que vai levando meses, anos e anos, são sintomas mais compatíveis com a hiperplasia prostática, mas que o urologista vai definir se é hiperplasia pura ou se tem também um câncer associado. Porque o câncer independe do tamanho da próstata. Você pode ter o câncer numa próstata de tamanho normal, de 20 gramas, como pode ter um câncer numa próstata de 80 gramas, 100 gramas. Mas o peso normal da próstata varia de 15 a 20 gramas. E ela, na hiperplasia, vai crescendo lenta e progressivamente e pode chegar a 500 gramas de próstata. Aí você tem que fazer uma cirurgia aberta e retirar aquele adenoma todo. Então, você que está nos assistindo aí, se tiver na hora, já procure o urologista para poder fazer os exames devidos para que possa ser diagnosticado e ter um prognóstico bom e favorável, porque como o Dr. Francis acabou de falar aqui, é uma doença assintomática, né? Então, por isso a importância de hoje nós estarmos falando sobre a saúde do homem, né? Não é só a próstata. Porque não é só a próstata, como a gente vai agora entrar no último bloco aqui falando sobre a questão da disfunção erétil, né? E que hoje a gente tem visto muitos jovens se tornando dependentes da automedicação porque acham que tem que ser o super-homem. Justamente. Esse tema aí, abordaríamos aqui, ficaríamos aqui mais de horas só falando dessa parte de disfunção erétil, que realmente interessa vários homens, interessa as mulheres, né? E as mulheres hoje estimulam os homens mesmo, você tem que procurar um médico urologista, você está com problema sexual, você tem que examinar a sua próstata. A mulher, o familiar, a mãe, é que empurra o homem. Que é saudável para a família. É saudável, justamente, ninguém quer ter ninguém com... Você tem que ter vida e vida com qualidade, né? Então essa parte aí da parte sexual que afeta muito os homens, e já tem estudo comprovado que os homens demoram a média de 3 anos para procurar um urologista. Se ele começa com um quadro hoje de disfunção sexual, ele só vai procurar o urologista, daí a média é 3 anos e meio. Ele demora. Uns vão até com 1 ano, 6 meses, mais rápido. Mas a maioria, já estudo comprovado, demora essa média de tempo. E o termo não é impotência, que é um termo muito pejorativo. O cara está impotente. Não é, é disfunção sexual. Então a gente chama de disfunção sexual erétil é quando o homem está com um grau, pode ser leve, moderado, acentuado, em iniciar e manter a sua ereção peniana para ter uma relação, um intercurso sexual com tempo e de forma adequada, para que ele tenha o prazer e a parceira também tenha o prazer. O homem não está conseguindo ter essa ereção no tempo. Estou saindo de uma gripe. No tempo suficiente. No tempo suficiente, aí caracteriza a disfunção sexual. É normal. Pô, saí de uma gripe essa semana, estou bem gripado. E aí essa garotada jovem hoje acha que não, vou tomar remédio e acaba se tornando dependente. Dá uma dependência psicológica. O que acontece? Ele começa a acreditar mais no medicamento, no que ele propriamente dito. Aí dá um efeito psicológico. Ele vai para a relação. Se ele não tiver o efeito do remédio, se der um placebo para ele, ele vai ter talvez o mesmo nível de ereção. Mas como ele já está tão condicionado a usar o remédio, se ele não tomar, ele vai fracassar na hora e a mulher vai ficar insatisfeita e ele mais ainda. E eu costumo dizer o seguinte, todo homem, é questão de tempo, é questão de época, é questão de parceiro, ele vai fracassar um dia.
Não existe um homem 100% infalível. É natural, gente. O ser humano é muito complexo para falar, nunca falhei. Se nunca falhou, você pode esperar que um dia você vai falhar. Um dia você vai É questão de tempo, é questão de idade. Agora, o que é inadmissível, chegar pacientes no consultório com 18, 20 anos, já queixando de disfunção sexual. É por isso que eu estou querendo ser um super-homem, fazer bonito com a mulher. Mas tomando drogas exageradas e sem orientação médica para aquele objetivo. Na qual vai ocasionar efeitos colaterais. Efeitos colaterais, tem seus efeitos colaterais indesejáveis. Então, chegava-se um paciente há 20 anos no consultório de um urologista, doutor, eu estou com disfunção sexual, o que você tem de opção para mim? 25 anos atrás, a medicina não tinha praticamente quase medicamento nenhum para oferecer para o paciente, só a não ser a prótese peniana, que é um material de silicone com cordoalho de prata que você inseria nos corpos cavernosos para o homem ter uma ereção permanente. Aí, durante a penetração, o corpo cavernoso que compõe a anatomia do pênis enrijeceria também e facilitaria, sim, o prazer, a relação sexual. Né? Mas hoje não, a medicina evoluiu muito com o advento aí do sildenafil, que é o Viagra, surgiu acho que em 90, na década de 90, foram grandes avanços, vieram outros medicamentos, só que esse medicamento tem que ser tomado com cautela, por orientação médica, tem algumas contraindicações, e realmente eles funcionam. Por que eles funcionam? Porque eles liberam, eles propiciam, facilitam a vasodilatação, com isso entra mais sangue nos corpos cavernosos e mantém a ereção por tempo mais prolongado. Mas volto a dizer, tem que ser bem indicado, tomar de forma adequada e não com essa automedicação que nós estamos vendo aí. Agora, muitos homens estão se beneficiando com isso aí, com essas drogas orais, e para aqueles que não se beneficiam com essas drogas orais, que às vezes mesmo tomando essas drogas novas, hoje você tem o sildenafil, o vardenafil, a tadalafila, né? Que não se beneficiam, pode usar o Caverjet, que é o injetável, como tem outras drogas manipuladas que você injeta, que é o Trimix, que é a associação de 3 drogas, que você injeta no próprio corpo cavernoso pelo urologista, faz o teste, o teste de ereção, e você vai ter uma ereção satisfatória e plena, evitando a colocação da prótese peniana, que é uma coisa definitiva. Interessante. E outra pergunta também que fizeram também hoje, mandando lá pelo WhatsApp, no plantão, foi a questão de... Eles estavam brincando lá, falou, ei, pergunta lá, negócio de tamanho. Aí eu falei, ó, tamanho, até onde eu sei, tamanho não é documento. Até mesmo porque, lendo alguns artigos, estavam dizendo que o tamanho normal, considerado pela Associação de Brasileiros de Urologistas, é de 9 centímetros, eu acho, se eu não me engano. Abaixo disso é considerado micropênis, no caso. Aí se eu pudesse falar essa preocupação que alguns têm em relação a isso. Deixa eu ventilar. O homem, de um modo geral, tem essa preocupação com o tamanho do pênis. Mas poucos realmente têm um micropênis. O que é considerado micropênis é aquele pênis que tem menos de 5 centímetros de tamanho. Aquele que não consegue a penetração, menos de 5 centímetros. E que a média do pênis dos brasileiros, aí, a média é 16 centímetros. Só que muitos fazem a medida errada. Você pega a régua, tem que medir adequadamente, traciona o pênis flácido, colocando a régua da região do púbis ali, traciona o pênis e vai ver. Você vai observar que a maioria vai ter esse tamanho adequado, que é 16 centímetros. Agora, alguns vão ter 20, 22 centímetros, até mais, pode ter. Não tem pessoas de 1,60 m, que é de estatura normal, tem pessoas de 80, pessoas de 2 metros. Isso aí vai de acordo com a genética, com a história familiar de cada um. Mas micropênis é aquele pênis pequeno, abaixo de 5 centímetros, que não consegue uma penetração, uma relação adequada para o intercurso sexual. E quero dizer isso aí, tamanho não é documento, e que quanto maior o pênis também, por muitas das vezes também acaba dando desconforto na parceira, né? Porque a zona erógena ali, o local que tem mais inervação, digamos assim, a sensibilidade da mulher está nos primeiros 5 centímetros da vagina. Né? E a maioria dos pênis atinge aquela região. Agora, eu vou falar que não tem fantasias, que não existem essas
esses feitiços, essas coisas todas, que tanto o homem quanto a mulher, às vezes, né, desejam ou fantasia com pênis maiores, mas quero enfatizar isso aí, para ele não ficar complexado com o tamanho do pênis dele, que passou de 14, 13, 16 centímetros, está dentro da média. Assim como tem formatos de orelha, de nariz, né, de boca, diferente de um para o outro, existem também os formatos penianos. Como existe também o formato da genitália externa feminina, né? Sim. Cada um tem a sua característica. Então, gente, hoje nós batemos um papo aqui com o Dr. Francis Roque, né, urologista, né, cirurgião, associado da Associação Brasileira de Urologistas. Sociedade, né, Brasileira de Urologia. E a gente está aqui encerrando o nosso bate-papo. Vou pedir ao Dr. Francis para que faça suas considerações finais e que possa estar falando onde ele faz o atendimento, né? Só um minuto, tem mais uma pergunta, pessoal. Miqueias pede para mandar um beijo para ele, Miqueias. Um beijo aí, Miqueias. Um abraço aí para você. Miqueias é o filhinho da Lady L. Toda vez ele fica assistindo e pede para que mande um abraço. Mandar um abraço também para o meu amigo que está de plantão hoje comigo, o Dr. Peterson, né? E mandar um abraço para ele agora, para o Peterson, para a Shirley. Para a Shirley, que são esse grande parceiro nosso. E que foi muito bom o bate-papo, o pessoal participou bastante perguntas, né? Mas a gente não viu o homem participar. Foi o que eu falei, o amigo meu. Só me perguntavam hoje no plantão. Mas ninguém quis entrar para perguntar. Mas isso aí está mudando cada vez mais. Eu quero parabenizar a todos, as mídias que procuram, que investigam, que dedicam essa preocupação aí da saúde masculina. Como nós dizemos, é a saúde do homem, não limita única e exclusivamente a próstata. Né? Quando o homem vai ao urologista, ele não só examina a próstata, como examina toda a genitália externa masculina, como pede às vezes um ultrassom que vai avaliar seu rim, sua bexiga por dentro e ver se está com algum problema. Então isso é muito importante, que nós temos que pensar na qualidade de vida, viver sim, mas viver com qualidade e tendo assim, dando mais alegria, né, e prazer a todos os seus familiares. Não adianta ele depois ficar com uma doença que passou desapercebida por ignorância. Para concluir aqui, esses dias eu peguei até um paciente, coitado, já chegou a 63 anos. Quando eu examinei a próstata dele, toda dura, toda pétrea, aí a esposa dele falou assim, eu falei assim, mas ele não ia ao urologista? Não, doutor, ele ia sim, ele foi aos 52 anos, e ele na frente, foi aos 52 anos de idade, foi examinado na época um urologista, aí ele saiu, rasgou os exames todos, não fez nada, nunca mais voltou. Voltou agora esse ano com a urina presa, a urina quando eu toquei, já tudo endurecido, todo fibrosado, a próstata pelo toque. Aí eu falei, mas por que o senhor fez isso, fulano? Ele falou assim, doutor, era muito nervoso e rasgou, o exame nunca mais voltou. Infelizmente o nervosismo dele, às vezes a imprudência pagou com a vida. Agora, coitado, ele está sofrendo, a esposa está sofrendo, fica levando ele aos médicos, né? E podemos evitar isso aí, desde que nós fazemos a prevenção do câncer de próstata. Né? O médico não coloca doença em ninguém. A única coisa que nós fazemos é ajudar a fazer um diagnóstico precoce e instituir o tratamento o quanto antes. Alguns casos que puder observar, fazer vigilância ativa, tudo bem. Aqueles que não puderem, partir para o tratamento, seja ele de cirurgia, radioterapia ou tratamento paliativo. Então, doutor Francis, quem quiser encontrar o Dr. Francis, onde o Dr. Francis atende? Na rede pública, eu atendo lá no Hospital Escolar Álvaro Alvim, eu atendo os pacientes do SUS às terças-feiras de manhã, atendo também consulta social lá, tem agenda segunda e quarta-feira, às 11 horas, e atendo a nossa clínica, Centro Avançado de Urologia, onde tenho eu lá e mais 4 colegas urologistas, 5 colegas urologistas atendendo, Centro Avançado de Urologia, na rua Salvador Corrêa, 97. Uma clínica ali ao lado da Beneficência Portuguesa. Estou à disposição, seja na rede pública, seja na clínica, procurar. Você procura o urologista o quanto antes. Tem vários urologistas hoje na cidade, tem em Guarulhos, tem várias clínicas aí. Isso então não justifica hoje o paciente
não justifica o paciente deixar de procurar um urologista. Coisa que há anos atrás, há décadas atrás, se contava no dedo quantos urologistas tinham numa cidade, no município. Hoje, graças a Deus, com a medicina evoluída aí, nós temos urologistas em todo canto do Brasil praticamente. É só você procurar o profissional que te atenda, que possa te dar atenção, carinho e fazer o diagnóstico precoce de forma correta. Inclusive, mandar um abraço aí para o meu amigo Bruno, que também é urologista, também mora aqui na minha... Bruno Barreto, Bruno Barreto. Nossa, também, você falou de Guarulhos, eu lembrei do Bruno. Bruno trabalha lá no Hospital Geral de Guarulhos, Isso. Bruno, Felipe, Isso aí. tem vários urologistas aí, Dr. Guilherme, Dr. Felipe, Dr. Bruno, Dr. Mioto, Dr. Alídio, Dr. Jeremias, Tem uma galera, então... Dr. Gilberto, Dr. Portugal, tem vários aí. No Alvarovim tem Dr. Nogueira, Dr. Márcio, Dr. Ralph, tem urologista na cidade, todo canto aí. Então hoje não tem por que você ter um prognóstico sombrio devido à falta de um tratamento, né? A medicina hoje te oferece um leque de opções terapêuticas e só depende do paciente. O médico está no consultório, está na clínica dele, está na rede pública, né? É acessível a todos, né? Mas eu quero também dar os parabéns aqui, porque os pacientes têm procurado mais também. O homem está mais consciente, está mais esclarecido, e ele tem procurado esse atendimento, tem procurado cuidar mais da sua saúde, graças aí a essas campanhas também que tem facilitado. Então foi um prazer ter o Dr. Francis aqui. Obrigado pelo pronto atendimento. Isso. E a gente está aí com o programa Papo Saúde e Movimento, um programa de utilidade pública para poder esclarecer, porque eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente pode ter um mundo bem melhor. Isso, né? Então eu aqui tomei essa iniciativa de estar levando informação às pessoas que talvez nunca ouviram falar, né? Por mais que a mídia esteja aí hoje, mas a internet eu acho que é um veículo que vai na maior velocidade. Você consegue atingir a todos e a todas em tempo real ou daqui a algum tempo, entendeu? Então hoje aqui eu tenho aqui o presente da tia Elvira, né? Que ela faz toalhas de pratos, tapetes para a cozinha, banheiros, jogos americanos. Então para você que quer presentear alguém que você ama, que você gosta, tá chegando os momentos festivos de Natais, temos a tia Elvira. É só você entrar em contato com ela no telefone 999-020479. Também temos o apoio também do Chapa Grill, né, que semana passada sorteou um almoço lá no restaurante Chapa Grill, lá no churrasquinho. Temos o Charles Cell e a Mimi Arte de Decorar, que nos ajuda fazendo, produzindo esse cenário para que a gente fique com um ambiente mais agradável. Temos também o canil da família Neto, né, que também ficou também de nos dar esse apoio, né? Tô contando aí com vocês aí, Neto. E hoje o presente da tia Elvira, essa linda toalha aqui, ó, com um temazinho de Natal, será o primeiro sorteio que nós vamos sortear aqui, a toalhinha de prato. Vou deixar o Dr. Francis escolher aqui uns papelzinhos para você que compartilhou e curtiu. E o segundo prêmio é essa linda toalha também, que você possa estar privilegiando aí o trabalho da tia Elvira. E então, vamos lá, Dr. Francis, deixar o senhor sortear o primeiro aqui, para quem? Ceará. Vamos ver aqui quem foi o Felizardo. Lady L tá sortuda. Lady L fez bastante pergunta, ganhou a toalhinha de prato. Lady L, tá aqui, ó, seu prêmio. E Lady L semana passada foi ganhadora também do almoço também. A Lady L, ela tá participando sempre, tá aqui. Então a Lady L foi a nossa contemplada de hoje. E Miguel, meu filho, tá pedindo para que ele tire o segundo. Vou deixar ele participar então. Pega aqui, Miguel. Tira aí, quem vai ser o segundo. Vamos ver quem é. Ângela Mar de Souza. Esse aqui eu vou ter que levar para São Fidélis. Estamos sendo vistos em São Fidélis. Ângela Mar. Ângela Mar tá aqui, ó. Sua toalhinha que você ganhou, tá? Eu indo a São Fidélis, eu levo para você, ou você vindo
a Campos pode entrar em contato com a gente, nós teremos o prazer em estar te entregando esse brinde que foi oferecido por Tia Elvira, né, que faz toalhas de pratos, tapetes para cozinhas, jogo de banheiro e jogo americano. Entrando em contato com 999-020479. Um abraço, um beijo aí para Tia Elvira, um abraço a todos que estão nos ouvindo e fique com Deus.